Bom, pessoal, antes da gente construir o gráfico, a gente vai calcular os senos, observando aqui o nosso ciclo trigonométrico e a conversão que a gente fez, né, de cada arco com relação à medida em radianos. Π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, ok? Então, vamos calcular cada seno, tá? Qual que vai ser o seno de π sobre 2? Então, a gente vai ter aqui, ó, o seno de π sobre 2, ele vai ser igual. Nesse primeiro arco, pegando um ponto da circunferência aqui, fazendo a projeção desse ponto, tudo mais, ele gerou o zero, a nossa coordenada OP1, correto? Se a gente observar aqui o nosso ponto P, ele também tem uma projeção no eixo das abscissas. E quando ele faz essa projeção, eu tenho exatamente o valor 1 aqui embaixo, certo? Então, automaticamente, olhando, eu já consigo deduzir que do 0 ao P1, né, a nossa coordenada OP1, ela também vai ter o valor 1. Então, o nosso seno de π sobre 2, ele vai ser o quê? Ele vai ser igual a 1, correto? Então, esse seno de π sobre 2 que vocês vão encontrar nos exercícios de cálculo diferencial integral, ok? Ah, mas peraí, por que aqui está 1? Então, gente, todo o estudo de trigonometria, do ciclo trigonométrico, ele é baseado, ele é chamado de unitário, de certa forma, tá? Então, ele é baseado nessa unidade 1, que é como se fosse um padrão, né? Eu vou trabalhar com a unidade 1 para ter uma base. Então, se eu tiver valores maiores, né? Depois eu vou poder sempre aplicar essa propriedade, esse padrão para poder resolver e encontrar soluções. E quando eu tiver valores menores também. Então, assim, encarem esse 1 aqui, ó, essa medida 1, como uma medida padrão para o estudo do ciclo trigonométrico, certo? Se eu for explicar para vocês aqui a diferença da medida em radianos para a medida em graus, aqui a diferença, né, que existe, por que é o 2π realmente, vocês vão se embaralhar um pouco. Então, tenham sempre em mente que esse valor aqui, ó, ele é um valor padrão, tá? Ele é um valor padrão para o estudo de trigonometria, para a definição do seno, do cosseno e da tangente, para as definições, né, das funções trigonométricas dentro do ciclo trigonométrico, ok? Então, o seno de π sobre 2, ele é essa medida aqui, e essa medida aqui vai ser igual a 1. Super simples, né? Então, beleza, essa primeira parte a gente fechou. Bom, pessoal, agora a gente vai calcular o seno de π. O que eu quero que vocês entendam aqui? Vamos lá. Quando eu tinha o meu ponto pertencente à circunferência aqui, no meu arco AB, no meu primeiro quadrante, o que acontece com esse ponto P? À medida que eu vou colocando ele para cima, né, quanto mais para cima eu colocar, quanto mais para cá eu colocar, né, em direção aqui ao ponto B, a minha projeção ela vai dar mais em cima aqui, mais alta, ela vai ter um valor numérico maior aqui no meu eixo das ordenadas. Então o meu ângulo de 90 graus vai dar mais lá para cima, e o meu ponto OP1 ele vai ir mais lá para cima. Então a gente usa o OP1 com essa medida unitária 1 como um padrão para todos os pontos, para todo o x pertencente ao primeiro quadrante, pertencente a esse primeiro arco, esse arco AB da minha função seno de x. Então, toda vez que a minha função seno de x está crescendo, eu vou usar esse seno igual a 1. Por isso que aqui, mesmo ela partindo do zero e crescendo, esse primeiro quadrante representa o π sobre 2, e o seno de π sobre 2 será sempre 1, certo? Mas a partir do momento que esse meu ponto P aqui, ele vai ter o quê? Ele vai crescer? Não, ele não vai crescer, né? Toda vez que o meu ponto P vir um pouco mais para baixo, a minha projeção vai vir mais baixo, o meu ângulo de 90 graus mais para baixo, ou seja, a minha função seno de x, ela não vai estar crescendo, ela vai estar decrescendo. Então, toda vez que ela tiver o decrescimento, ela vai chegar onde aqui? No ponto A, que é o extremo. Qual que é o limite dela? No ponto 0. Então, o seno de x ele é igual a 0, certo? Então, o crescimento da minha função seno de x no meu quadrante, no meu primeiro quadrante representado aqui pelo π sobre 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter o seno de π sobre 2 igual a 1, porque essa é a minha medida padrão, certo? Essa é a medida que eu vou utilizar para representar o seno. Cada x, né, pertencente à curva da minha função, ele vai estar associado a esse 1. Quando a minha função seno começar a decrescer, eu vou ter o quê? Esse ponto aqui, ele vai tender ao quê? Ele vai diminuindo, e eu vou ter por base o ponto de origem, o ponto 0, 0. Então, o seno de π, ele vai ser igual a 0. Tá? Eu quero que vocês encarem dessa maneira, para que vocês não se embaralhem muito, para poder entender por que
aqui tá assim, por que que aqui não? Mas aqui também devia ser 1, porque é a mesma coisa. Então, encarem dessa maneira. No primeiro quadrante, a função seno de x cresce. No segundo quadrante, ela decresce, ok? Bom, pessoal, o que que a gente vai calcular agora? O seno de 3π sobre 2, né? O que que eu quero que vocês entendam dessa parte do 3π sobre 2? O mais importante que vocês têm que perceber é que se aqui nessa parte, nesse nosso primeiro arco, a gente tinha o seno positivo, automaticamente, à medida que eu parto do ponto A vírgula do arco, né, e eu venho percorrendo até o ponto B vírgula, o que que vai acontecer com o meu seno? Ele vai fazer isso daqui, né? Ele tá aqui, ele diminuiu, ele estava aqui no valor 1, que era o seno de π sobre 2. No seno de π, ele chegou a 0. No seno de 3π sobre 2, ele vai diminuir até exatamente o ponto proporcional, que é o ponto o quê? Menos 1. Se aqui é 1, né? Eu aqui embaixo, nessa parte da origem para baixo, como vocês sabem, no eixo das ordenadas eu vou ter o quê? As coordenadas negativas. Então, proporcionalmente, se eu estava no 1, baixei para o 0, agora eu vou para o menos 1, ok? Então, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Depois que vocês estudarem essas noções aqui, vocês nunca mais vão esquecer como que a gente delimita e enxerga o seno no ciclo, né? Quando eu tenho a circunferência em um plano cartesiano. Daí vocês vão poder até, se vocês não se lembrarem, é só você desenhar uma circunferência, colocar o plano cartesiano e calcular ali na hora mesmo. Então, o seno de 3π sobre 2 é menos 1, né, proporcionalmente. Se eu estava em 1, desci em 0, percorrendo o arco, né, nesse sentido anti-horário, eu vou o quê? Eu vou chegar no valor menos 1, né? Da origem para baixo, no eixo das ordenadas, são as coordenadas negativas. Então, proporcionalmente aqui, de um modo espelhado, eu vou ter o seno de 3π sobre 2 igual a menos 1, ok? Vamos para o último aqui agora. Bom, gente, agora o seno de 2π. Como vocês devem perceber, né? Toda a função seno ela vai de uma maneira muito proporcional, né? Então, se eu tinha o valor 1, eu fui para o valor 0, certo? Quando eu cheguei nesse extremo aqui. Quando eu vim para minhas coordenadas negativas, proporcionalmente eu fui para o valor menos 1, que é o seno de 3π sobre 2. E automaticamente eu vindo e percorrendo o arco B vírgula A, né? O arco B vírgula A, eu vou ter o quê? Eu vou ter o seno de π igual a... O seno de 2π igual a 0, certo? Então, a gente vai ter a variação dos valores de uma maneira espelhada. Então, quando a minha função seno cresceu, quando ela estava crescendo, o seno de π sobre 2, né? Quando ela estava crescendo aqui no primeiro quadrante, o seno de π sobre 2 era igual a 1. Quando ela estava decrescendo, certo? O seno igual a 0. Quando ela continua decrescendo, mas no terceiro quadrante, ela vai ter uma representatividade aqui, né? Aqui no eixo das ordenadas, nas coordenadas negativas. Então ele foi para o menos 1. Então quando ela começou a crescer, de novo, ela começou a crescer para onde? Ela começou a crescer aqui? Não, ela estava nos valores negativos e ela foi diminuindo, certo? Então ela estava aqui, dela veio para cá, dela foi para cá e dela diminuiu para cá de novo, para poder crescer de novo e o ciclo se repetir, certo? Então ela estava aqui, dela foi diminuindo e chegou para cá, né? Presta atenção só nessa parte. O seno era igual a 1 de π sobre 2. No seno de π, ela diminuiu até a origem, correto? No seno de 3π sobre 2, ela veio aqui para as coordenadas negativas, correto? E no seno de 2π, ela voltou de novo para a origem. Por isso que eu tenho o seno de 2π igual a 0. Bom, pessoal, então esse é o encerramento, né, da parte 2 do vídeo. Então a gente fez essas representações para ajudar vocês a trabalhar com o seno, para vocês se situarem com relação ao que realmente é o seno, afinal de contas, ok? Compartilhem com os amigos aí, quem está no segundo ano do ensino médio. Compartilhe no Facebook, marca o colega lá para ajudar a gente aqui na divulgação do canal, que também é bem difícil. A gente está divulgando aí todos os dias, beleza? Então, no próximo vídeo a gente vai ter o gráfico da função seno e vai ser super legal de vocês observarem esse π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, como que é formado o período da função seno, né? Por que ela é realmente periódica? Claro que vocês entenderam que ela se repete no ciclo, mas no gráfico vai ficar bem bacana de vocês fazerem essa relação. E para quem está estudando cálculo diferencial integral, é super importante, porque vocês vão estudar as integrais em que a gente precisa calcular a área, certo? Entre o eixo x e ali entre o eixo x, né, e as partes, né,
da função e a curva da função seno de x. Então vai ser super importante para quem está estudando cálculo diferencial poder entender o que é calcular a área de uma função seno de x ele, com relação ao eixo x, ao eixo das abscissas, ok? Valeu, galerinha, beleza? Até a próxima aí, tamo aí, falou!